Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo. Seja bem-vindo ao canal Minuto Missionário. Eu fico muito feliz, agradecido a Deus por você estar aí do outro lado, por você ter chegado aqui mais uma vez, acessado esse canal, para a gente ter esse tempo junto de estudo bíblico, esse tempo junto de conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Nós estamos fazendo aqui estudos expositivos, estudando versículo por versículo, já há muito tempo, não é? É um momento em que eu compartilho com você o que eu tenho estudado aqui da palavra de Deus. Nós não estamos aqui com outra intenção a não ser estudarmos juntos a Bíblia. E eu fico muito feliz, agradecido a Deus pela sua vida, por você estar sempre aí do outro lado nos acompanhando. Minha oração, meu desejo é que Deus possa estar sempre abençoando você, guardando você em todas as coisas, a sua casa, a sua família, que nós possamos crescer em conhecimento da palavra de Deus, aprendendo o que verdadeiramente a Bíblia quer dizer aos nossos corações com o que nós temos, né? O Senhor deixou a palavra para nós, para nossa edificação, correção, instrução, orientação, e nós precisamos estudar a Bíblia. Em dias de tanto coaches aí, não é? Tanta coisa na internet apenas para iludir as pessoas, nós somos chamados a olhar para a palavra de Deus de forma responsável, buscando verdadeiramente o que ela quer dizer para nós. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje nós vamos de sequência aqui no capítulo 10, nós estamos iniciando, onde Paulo está falando sobre o uso sábio da liberdade cristã na nossa rotina, na nossa vida. Os 4 primeiros versículos, ainda falando, da experiência nossa que deve ser balanceada com preocupação, olhar a nossa vida atento, não ensoberbecer, não ter vaidade com os privilégios que Deus nos dá, por uma razão muito simples e séria. Os privilégios que nós temos não são garantias de sucesso. Paulo diz assim, os versículos de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Irmãos, Paulo faz aqui um paralelo do povo de Israel que eles vivenciaram naquele processo de libertação do Egito até a terra prometida. A nação de Israel recebeu muitas bênçãos. Você conhece a história: proteção, orientação, sustento, perdão. Mas a despeito de tantos privilégios, o que nós sabemos é que Israel fracassou. Israel foi tirado do Egito com mão forte e poderosa, através de grandes sinais. Israel tinha sido libertado do Egito pelo poder de Deus. Da mesma forma que nós crentes fomos libertos do pecado, redimidos do pecado. No capítulo 5, versículos 7 e 8, Paulo fala isso. A Páscoa dos judeus é um símbolo da cruz. O êxodo que Israel recebeu de Deus é o mesmo êxodo que nós recebemos através da redenção de Jesus. Se você começa a olhar a história do povo de Israel com a nossa história, você vai ver quantos paralelos tem. É isso que a gente vai estar estudando aqui. O êxodo do Egito foi a libertação da nação de Israel das garras do inimigo. Assim também nós fomos libertos das garras do diabo e do pecado por intermédio do sacrifício de Cristo. Israel foi liberto e ele teve o seu êxito, o seu êxodo, e nós fomos libertos das garras do pecado e do diabo pela obra redentora de Cristo Jesus. O povo de Israel se identificou com Moisés no Mar Vermelho, lá no batismo, diz o texto aqui. Da mesma forma que os cristãos se identificaram com Cristo, pelo batismo também. O que Paulo está querendo dizer aqui é muito fácil de ser compreendido. E às vezes eu vejo tantos cristãos complicando esse texto, sabe? Fazendo uns malabarismos de interpretação. Mas Paulo está dizendo aqui 2 coisas muito fáceis de entender.
O que Paulo está querendo dizer? Ele usa duas figuras do sacramento. O povo de Israel passou pelos mesmos ritos, não é? Os mesmos ritos sacramentais que nós experimentamos hoje no tempo da graça. O texto diz que todos eles passaram pelo mar e todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, não é? Dizendo isso. Eles se identificaram com Moisés por meio do batismo, ficando debaixo da liderança espiritual de Moisés. E nós, assim como nós, ao sermos batizados, ficamos debaixo da autoridade e do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel se identificou debaixo da liderança de Moisés, nós nos identificamos debaixo da liderança de Cristo. O povo de Israel comeu e bebeu alimentos espirituais sobrenaturais, do mesmo jeito que nós, cristãos, nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. João 6, 63, 68, capítulo 7, versículo 37 até o 39 de João. Eles receberam não apenas o batismo, mas também comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma só fonte espiritual. E nós comemos e bebemos uma comida espiritual. Qual é? O corpo e o sangue de Jesus. Eles comeram e beberam o alimento espiritual sobrenatural. Eles também receberam o prenúncio dos sacramentos. Tanto Israel quanto a igreja experimentaram dois sacramentos profundamente significativos. Quais foram eles? Já mencionei aqui. Ser batizado numa demonstração de lealdade ao guia, que foi designado por Deus, e ser regularmente nutrido com o alimento que recebia, que bebia, algo sobrenatural. Esses privilégios todos, de ser arrancado da escravidão, de passar por um resgate milagroso, de passar por um batismo, de ser alimentado espiritualmente de maneira sobrenatural, tudo isso que Israel viveu não livrou Israel, não pouparam Israel de um fragoso fracasso espiritual. E é isso que Paulo está trazendo para aquela igreja de Corinto. Paulo é claro no verso 5, ele diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, apesar de tudo que eles viveram. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou dizendo aqui. Paulo traz a realidade do povo de Israel em tantos privilégios que eles tiveram, à semelhança do nosso, e Paulo diz no verso 5, e Deus não se agradou da maioria deles. E Paulo está falando isso porque ele está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja de Corinto. Paulo está evocando o exemplo negativo de Israel para exortar a igreja. Ele está dizendo àquela igreja ensoberbecida de Corinto para olhar para o exemplo de Israel e ver, mesmo com tantos privilégios que essa nação teve, Deus não se agradou da maioria deles. Para a gente ser mais exato nisso aqui, toda aquela multidão que saiu do Egito, a Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. De todos esses que saíram, você sabe quantos chegaram lá? Apenas 2 entraram na Terra Prometida. Apesar de todos os privilégios, aquele deserto se transformou no maior cemitério da história. Deus não se agradou da maioria do povo. E o grande problema daquele povo foi a exagerada autoconfiança. Eles caíram porque confiavam que eles eram fortes. Eles caíram por causa dos privilégios que eles tiveram e se achavam melhores. E eu preciso terminar o estudo de hoje lembrando: privilégios espirituais não são garantia de sucesso espiritual. O fato de você ser um crente, o fato de você ler a Bíblia, o fato de você ter sido batizado, o fato de você participar da ceia, frequentar a igreja, ouvir a mensagem da palavra de Deus, de cantar, de orar, não garante sucesso espiritual. Não ensoberbeça, não se encha de vaidade nem de soberba. Esteja atento, sobre aviso, busca, vigia, não vacila, não baixa a guarda. Privilégio não é garantia. Privilégios que nós temos não é garantia de sucesso.
Que Deus nos desperte, abra os nossos olhos para entendermos esse fato. Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo e eu volto no próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir.